tem a ver com o 8 de janeiro, assunto que já abordamos aqui algumas vezes em entrevista com o senhor. Hoje teve uma decisão e um anúncio importante aí por parte do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que resolveu criar uma comissão especial para analisar o projeto de lei que concede anistia aos condenados pelos ataques golpistas do 8 de janeiro. A gente sabe dessa manobra do Legislativo brasileiro para conceder anistia a todos os envolvidos no 8 de janeiro, incluindo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, também sendo como um dos possíveis beneficiados nesse caso. Vamos até ouvir aí as declarações de Arthur Lira a respeito desse PL de anistia. O tema deve ser debatido pela Casa, mas não pode jamais, pela sua complexidade, se converter em devido elemento de disputa política, especialmente no contexto das eleições futuras para a mesa diretora da Câmara. E é por isso que, na condição de presidente da Câmara dos Deputados, determinei ontem a criação de uma comissão especial para analisar o PL 2858 de 22. Essa comissão seguirá rigorosamente todos os ritos e prazos regimentais, sempre com a responsabilidade e o respeito que são próprios deste Parlamento. Também nessa temática é preciso buscar, como tudo que a gente faz aqui, a formação de eventual convergência de texto. Essa é a marca do nosso trabalho, cumprimento intransigente dos acordos firmados, defesa das prerrogativas parlamentares. Tá aí a fala de Arthur Lira, agora há pouquinho, na residência oficial do presidente da Câmara. Vamos lá, professor, a pergunta é meio objetiva. O senhor acha que cabe uma anistia aos envolvidos no 8 de janeiro? Como é que o senhor vê essa manobra vindo do Legislativo brasileiro? Olha, não tem menor cabimento. A anistia é um instrumento de pacificação no momento de mudança, de alteração de sentido político, né? Anistia contra a luta armada quando se estava destruindo as bases da ditadura para pacificar o país. Agora, o próprio Legislativo que foi invadido, o Supremo que foi invadido, o Executivo que foi invadido, o Palácio do Planalto, fazer tábula rasa de tudo isso é de uma irresponsabilidade. Eu quero lembrar um fato, e o Josias deve lembrar bem disso. Juscelino era presidente da República em 1956 e logo em seguida então, a revolta de Jacareacanga, com o Major Veloso. As forças militares do Exército conseguem dominar essas pequenas forças da aeronáutica, e o Juscelino, na sua magnanimidade, logo em março, dá anistia aos revoltosos de Jacareacanga. O que acontece? Esses revoltosos continuaram nas Forças Armadas, se prosperaram e fazem um novo golpe, logo em pouco tempo depois, em Aragarças. Ou seja, é uma anistia que estimula a prática delituosa. É isso que nós vamos estar fazendo. Nós vamos estar considerando que invadir os prédios dos três poderes, inviabilizar o exercício dos três poderes, né? Se constitui como um fato inócuo, inodoro, e que, portanto, merece anistia. Anistia por quê? Anistia é quando se fez uma luta em prol de um ideal e que se reconhece com a mudança dos tempos que esse ideal deve ser reconhecido. Aqui, que ideal que eles tinham? Nenhum. Era, na verdade, um golpismo de segunda linha, não é? É uma lição de antidemocracia que será dada pela Câmara dos Deputados e que é consequência das eleições municipais, que coloca, sem dúvida nenhuma, o PT em péssima situação, com 4 prefeituras em todo o país, não é? Com os partidos, com os pseudos-partidos que estão aí, de centro peronomútil, centro para a direita, centro para a esquerda, não é? Conforme o vento, não é? E que é a dominação, é o legislativo querendo dominar o país. É um golpe do legislativo, é um golpe do doutor Arthur Lira, né? Vamos colocar o executivo
novamente contra a parede, né? Muito E boa essa analogia, doutor Hélio, que o senhor faz aí com Jacareacanga e Aragarças, né? Porque mostra que quando a delinquência não é punida, ela resulta em reincidência, né? Neste é, caso específico, havendo, porque não há ainda uma nitidez quanto à formação de maioria no Congresso para aprovar essa anistia, mas supondo que essa anistia fosse aprovada, em última análise, ela poderia ser anulada pelo Supremo Tribunal Federal? aí é exame da sua inconstitucionalidade na medida em que ela é concedida pelo próprio legislativo contra um ato que o vitimou, contra o ato que vitimou a justiça, sem uma razão histórica, sem uma razão efetiva. Não existe nenhum elemento justificador do perdão, né? Nada. É perdoar por mero jogo político. Não há um reconhecimento de um passo avante através da anistia. Pelo contrário, procura-se também modificar a lei dos crimes contra o Estado de Direito Democrático, transformando atos como aquele de 8 de janeiro em mero crime de dano. São Portanto, o Supremo modificações poderia anular. gravíssimas. Hã? Portanto, o Supremo poderia anular. Eu creio que sim, creio que se pode examinar a inconstitucionalidade na medida em que se distorce o Instituto da Anistia, né? O Instituto da Anistia é distorcido na sua fundamentação, na sua razão de ser, né? E, e o que me preocupa também são as propostas de modificação da lei dos crimes contra o Estado de Direito Democrático para se estabelecer que só haverá crime contra o Estado de Direito Democrático se houver violação da integridade física de alguém. Não é apenas com a violação da integridade física de alguém que há um golpe de Estado, não é? Portanto, e que pode ser, inclusive, um fato efêmero que ocorra durante a movimentação de golpismo, de invasão do poder. Ou seja, é muito grave isso. É todo um jogo político, é um jogo político que mostra que o Centrão quer dominar o país e quer fazer um jogo de conta zero, não é? Porque ele manda no país. Na verdade, o Centrão manda no país. Então, Reale, tem um outro assunto que tem alguma correlação com esse. Antes da eleição municipal, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, tomou uma decisão de levar em conta um cálculo de ponderabilidade política e não levou adiante a denúncia de indiciamentos já promovidos pela Polícia Federal, e há pelo menos 2 indiciamentos contra o Bolsonaro, no caso das joias, no caso da falsificação de cartões de vacina. Estamos aí à espera da conclusão das investigações sobre a tentativa de golpe, não é? Passou a eleição já, passou o segundo turno e os indiciamentos continuam na gaveta do procurador. O que eu queria saber do senhor cabe esse cálculo de ponderabilidade política? Cabe ao PGR fazer esse tipo de análise? Não está demorando o Procurador-Geral da República a exercitar o seu dever constitucional de denunciar ou até arquivar, se ele achar que é caso de arquivamento? Eu creio que também existe uma ponderação para que não se imagine que o processo seja um truque eleitoral ou um expediente eleitoral para repercussão eleitoral e não de efetiva imputação baseada em provas, em elementos. Eu creio que é até prudente que ele não tenha feito, mas que ele o faça, ou requeira arquivamento ou processe. Eu creio que foi positivo, não foi negativo, tirar esse processo que tem cunho evidentemente político da disputa eleitoral para prefeituras, para os municípios. Sabe, não ser apodado de medida eleitoral, sabe? Porque essa medida seja uma medida exclusivamente jurídica. Muito bem. Miguel Reale Júnior, agradeço imensamente sua participação aqui hoje no nosso All News, trazendo 2 análises importantes de assuntos fortes. O senhor falou bastante sobre esse caso de José Dirceu. Só ficou uma dúvida, e é muito rápido que eu queria a sua análise, né? Voltando nesse caso da decisão de Gilmar Mendes. O senhor falou que não teve acesso a todo o processo, não conseguiu ler, mas ele chamou a atenção de ser monocrática. O senhor gostaria de classificar de certo ou errado essa decisão de Gilmar Mendes? Acha que ela foi correta da linha, inclusive, como eles vêm fazendo nessas análises, ou não? Como é que o senhor colocaria aí, certo ou errado? Eu fiquei
com de muitas Marlene. dúvidas, Fabiola, por causa das ilações que foram retiradas. A principal ilação foi de que o processo contra o Zé Dirceu não era contra o Zé Dirceu, mas era um processo de trampolim para acessar o Lula. E em razão disso, dessa hipótese, de que, hipoteticamente, o Zé Dirceu estava sendo processado como meio para se atingir o Lula posteriormente. Eu creio que é uma ginástica que precisa ser muito bem avaliada, e eu gostaria de saber como é que a turma, o plenário, vai enfrentar esse tipo de raciocínio. Vamos aguardar, então, esses próximos capítulos. Professor, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Até uma Muito próxima obrigado oportunidade. pelo convite. Um abraço a vocês. Obrigado. Estamos aí. Abraço, obrigado. Agora são 11 horas e 21 minutos.